Olá, boa tarde a todos. Em nome da NSF, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão já conectados conosco e daqueles que estão entrando aos pouquinhos, né? Então, hoje a NSF ela vai apresentar o seu webinar sobre contaminantes em medicamentos, né? As famosas nitrosaminas. A gente agradece a todos por terem se inscrito, né? E a gente acredita muito nesse formato de palestra, se eu posso assim chamar, né? Porque é uma maneira que nos permite levar o nosso conhecimento e o nosso expertise de uma forma segura a todos, né? Ainda mais nesses tempos de Covid, é a hora da gente se unir. Eu aproveito para lembrar a todos que você poderá interagir, né, conosco, fazendo perguntas pelo chat durante toda a apresentação, certo? Ele fica à direita na tela e que os minutos finais que a gente tem do webinar, a gente sempre utiliza para a resposta das perguntas de vocês, certo? E que todas aquelas que a gente não conseguir responder agora no webinar vão ser enviadas, né, posteriormente para vocês. Então, também é muito importante que vocês respondam a pesquisa de satisfação, né, no final do webinar. Para aqueles que estão entrando agora e querem conhecer um pouquinho mais, eu vou fazer só uma breve explanação da NSF, para quem não conhece, né? A NSF, ela é uma organização global e independente, sem fins lucrativos, e ela está presente há mais de 75 anos no mercado, sempre comprometida com a proteção da saúde e a segurança em todo o mundo. A NSF, ela colabora com vários setores, né? Ela está presente em vários setores, sempre protegendo os alimentos que consumimos, a água que bebemos, o ar que respiramos e, claro, os produtos que a gente consome. Nós estamos presentes em mais de 175 países e contamos com 59 escritórios e laboratórios. Em nosso laboratório, né, aqui que ele se encontra no Brasil, aqui na cidade de Viamão, a gente investe constantemente no rigor técnico, na infraestrutura e nas tecnologias, em equipamentos de última geração. Possuímos uma equipe multidisciplinar e qualificada. Sem contar que o nosso laboratório aqui, ele é pioneiro no setor de ecotoxicologia no Brasil e atua nas áreas de meio ambiente, fármacos, alimentos e tratamento de água. Bom, no webinar de hoje, a gente vai falar sobre o assunto do momento, né, que são os contaminantes em medicamentos, as nitrosaminas. E para dar andamento a esse webinar, eu vou apresentar os nossos dois palestrantes de hoje, a Andréia Machado e o Wilson Franco. A Andréia, ela é química pela PUC, ela possui mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais, também pela PUC, possui especialização em Ecologia, com ênfase em Fiscalização Ambiental, pela Federal do Rio Grande do Sul, possui doutorado em Biociências pela Unicamp, tem 16 anos de experiência no setor de Química Analítica, atuando na NSF com foco em agrotóxicos, medicamentos, cosméticos, veterinários, matrizes de origem animal e vegetal. Ela também possui experiência na área analítica, direcionada para as áreas de controle de qualidade de agronegócios,
medicamentos e veterinários, desenvolvimento e validação de metodologias, e também possui participação em trabalhos científicos relacionados às pesquisas em espectroscopia de massas. O Wilson Franco é engenheiro químico, né, pela Politécnica da Universidade de São Paulo, possui mestrado em engenharia química pela Maryland University. Ele é especialista em polímeros pela Maryland University também. É sócio honorário da Abrifar, Associação Brasileira dos Distribuidores e Importadores de Insumos Farmacêuticos. Ele é membro da Comissão de Química Farmacêutica do Conselho Regional de Química, né, da 4ª Região, docente do Instituto Racine, consultor do setor farmacêutico, cosmético e veterinário, e está aí com mais de 40 anos de experiência no desenvolvimento de matérias-primas, 15 anos desenvolvendo fornecedores e atuando no licenciamento de medicamentos para projetos no Brasil, Europa e Estados Unidos. Bom, bem-vindos. E, Wilson, eu passo agora a palavra para ti. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, é um prazer muito grande estar junto com a NSF nesse webinar. Por quê? Porque eu comecei desenvolvendo antibióticos, uma planta que a Squibb tinha lá em Santo Amaro, em São Paulo. Depois, na AMS, que é Grupo NC Pharma, eu trabalhei 15 anos, desde o primeiro lançamento de genérico até praticamente toda a linha que existe hoje lá. E a participação no ciclo de desenvolvimento, desenvolvendo matérias-primas, fornecedores, me trouxe a importância que é a parte analítica e a parte de planejamento analítico dentro do desenvolvimento de produtos. A NSF, então, é uma empresa que ela pode agregar muito ao mercado farmacêutico brasileiro, trazendo soluções. Vocês já viram como ela está espalhada globalmente, né? A Andrea vai dizer um pouco a capacitação que a gente tem para o mercado. Eu já participei com a Andrea de um seminário que nós fizemos sobre agrotóxicos e fitoterápicos, e essas análises mais detalhadas, mais complexas, em torno de parte por bilhão, é uma especialidade. Os contaminantes são muito focados atualmente na Anvisa, e vamos falar de nitrosaminas. Nitrosaminas contaminante potencialmente cancerígeno, presente em vários lugares. Vamos ver a classificação de nitrosamina como cancerígeno, qual é o intake, quanto que é possível você tomar de nitrosamina sem afetar a sua saúde, qual é a regulação que existe para nitrosaminas, as normas que a Anvisa coloca para nitrosamina, ou entender como é que elas se formam, no sentido de aonde que elas aparecem, para poder entender como é que a gente pode controlar as nitrosaminas, né? A Andrea vai falar bastante sobre as técnicas de detecção, como é que você analisa nitrosaminas, uma vez que a Anvisa solicitou que sejam analisadas nitrosaminas em todos os medicamentos. Isso daí
já foi em janeiro desse ano, e uma nota técnica da Anvisa, no ano passado, já tinha sido ressaltada a necessidade de controle de nitrosaminas, aí em Zartanas, e nesse ano que nós temos a expansão para todos os medicamentos. Nós vamos entender também por que todos os medicamentos ao longo da palestra. Depois, vocês podem fazer perguntas, podem estar enviando perguntas para a Estefânia, que é a nossa mestre aí de organização. E falando assim sobre nitrosaminas, né, aonde que elas surgem, né? As nitrosaminas, elas saem de um casamento de aminas com um grupo nitrato para nitrito, a reação, e aí desse casamento saem as nitrosaminas, né? Então, em alimentos, você tem muitas vezes nitritos que são adicionados como conservantes, né? E aí nós estamos vendo por essa reação que, havendo uma amina próxima, você pode ter a formação de nitrosaminas. A primeira vez que surgiu essa constatação, né, nitrosamina já tinha sido detectado, mas a correlação de nitrosaminas e o dano foi constatado em 1950 em ratos, né? Então foi constatado que a nitrosdimetilamina causava dano hepático em ratos. E depois, em 1970, havia uma criação de animais na Noruega e começou a aparecer câncer, né? Câncer nos animais, né? Foram pesquisar e o que foi detectado é que na dieta de farinha de peixe havia o conservante nitrito de sódio. E juntando com aminas, aí nós tivemos a formação de nitrosamina, que levou ao câncer. Então, isso daí é 1970. Se a gente olhar assim, ao longo do tempo, né, o que a gente vai ver é que você tem, primeiro, em ratos, né, depois foi constatado também em atmosfera urbana, cosméticos, tetanoamina, você tem cosméticos, água potável também no Canadá, na Califórnia, e daí nós entramos recentemente, em 2018, nós entramos nas nitrosaminas em medicamentos. O que eu queria mostrar para vocês nesse slide aqui é o seguinte, é que aqui no Brasil, nós temos uma interação entre a Anvisa e agências regulatórias como o EMEA, EDQM, da Europa. A partir do momento que foi detectada a presença de nitrosdimetilamina em valsartana, que era um
da Zhejiang Huahai, que era um produtor da China e que fornecia para o mercado europeu, o EDQM suspendeu o certificado de conformidade da Farmacopeia Europeia, o CEP, da Zhejiang Huahai na Europa. E, imediatamente, isso daí, há uma comunicação entre as principais agências e tudo que acontece lá reflete aqui. Tudo que acontece aqui reflete lá. Como decorrência, em 1º de agosto de 2018, o que tinha acontecido na Europa se aplicou aqui, então a Anvisa suspendeu a manipulação, fabricação, comercialização e uso de medicamentos com insumo farmacêutico valsartana da Zhejiang Huahai, da China. A Anvisa sabe, porque há o registro de medicamentos, todas as empresas que utilizam esse insumo. Então, todas as empresas foram obrigadas a fazer um recall dos medicamentos que eles tinham no mercado. O impacto disso é enorme, porque você tem que recolher o material que já está distribuído nas farmácias e o material que você tem no estoque, você não pode utilizar, e o que está em processo, ou está pronto para vender, também é inservível. Depois desse primeiro momento, né, o que não foi só valsartana que teve essa contaminação, o EMA verificou que é possível de você ter também nitrosaminas em outras artanas e que seria pela presença de uma estrutura conhecida como anel tetrazol. É esse que está aí à esquerda, né? Então, da onde que poderia aparecer isso daí? Quando você tem a fabricação de uma sartana e você tem o anel que tem um anel tetrazol, mas na fabricação você usa dimetilformamida e outros solventes. E a dimetilformamida pode, encontrando, produzindo determinadas pequenas quantidades de dimetilamina, que reagindo com nitrito de sódio, pode formar nitroso dimetilamina. E nitroso dimetilamina e nitroso dietilamina são os dois potencialmente cancerígenos, e você precisa fazer análise disso com cromatografia gasosa em massa. Isso daí a Andrea vai falar com mais detalhe. O EMA partiu para uma análise mais extensa de varredura. Essa é a linha do tempo que mostra a atuação na Europa da busca de nitrosaminas em medicamentos. Começou com a Zhejiang Huahai em junho de 2018. Nós vimos que em agosto aqui foi impedido. Também, logo em seguida lá, houve recall em todas as farmácias e no mercado. Depois, em agosto, se encontrou na valsartana de outra produtora chinesa, que é a Zhejiang Qianyu. E se encontrou, posteriormente,
nitrosdietilamina, não dimetilamina, dietilamina e valsartana da Zhejiang Huahai. Também foi encontrado numa fabricante indiana, não chinesa mais, uma fabricante indiana que é a Hetero Labs. E outra indiana também, que é a Aurobindo, losartana e ibersartana. Lembra, os dois têm anel tetrazol, né? São valsartanas, tem um anel tetrazol. Foi feito todo o recall disso, foi estendido o que chamam de artigo 31. Em fevereiro de 2019, já tinha encontrado nitrosdimetilamina em pioglitazona e nitrosometilbutilamina na losartana da Hetero Labs. Hetero Labs, essa losartana, ela é um dos produtos que faz parte da farmácia popular aqui no Brasil. Então, vocês vejam a extensão disso daí em termos de saúde, né? Vamos vendo aqui as resoluções da Anvisa, as atuações que a Anvisa teve muito propriamente para suspender em junho de 2019 a losartana da Aurobindo, né? A valsartana da Zhejiang Tianyu e Hetero Labs. Aqui, essas são outras 3 valsartanas de fabricantes que utilizavam intermediários da Zhejiang Huahai na fabricação da valsartana. Então, a Zhejiang Huahai fornecia os insumos para a Mylan, a Lembic e Jubilant. E a Anvisa, essa conexão levou a você suspender a valsartana também desses 3 fabricantes. Suspensão da valsartana da Mylan, que é o outro fabricante indiano, também um fabricante bom. Valsartana da Aurobindo, todos os medicamentos de controle de pressão, de hipertensão, né? Irbesartana, também da Aurobindo. Irbesartana da Zhejiang Huahai, já tinha valsartana, agora irbesartana também recolhida. E em maio de 2019, a Anvisa tem essa RDC 283, que fala sobre a investigação, controle e eliminação de nitrosaminas potencialmente cancerinogênicas e antagonistas de receptor de angiotensina 2, as populares artanas. Então, era necessário fazer uma investigação e eliminação dessas nitrosaminas. Aonde que está o anel tetrazol? Por exemplo, vocês veem na olmesartana, tem essa flechinha apontando um anel tetrazol na parte de cima da molécula. Na valsartana, também temos o anel tetrazol marcado. Na losartana, que é um produto da farmácia popular, é o primeiro que saiu da série de sartanas colocado no mercado, também tem o anel tetrazol, e na irbesartana também temos o anel tetrazol. Agora, a surpresa que nós temos é o cloridrato de ranitidina, que também houve uma suspensão dele no mercado, porque e não tem o anel tetrazol. Nós não encontramos aqui o anel tetrazol. O problema
da ranitidina é que isso daí é formado por degradação. Então, o que o EMEA encontrou nas artanas é que quando você fabrica todas as artanas, na reação, você, utilizando materiais, reusando solventes, você pode ter a formação de nitrosaminas. Como é que é isso? É muito comum se você enxergar uma reação de formação de um IFA, são várias etapas. E entre as etapas, você tem os solventes para passar de uma para outra. Estes solventes, na indústria, eles são, depois que termina o processo de formação de um IFA, você passa para outra reação. Aquela mistura de solventes, ele depois passa por uma destilação onde são separados os vários solventes separadamente. O problema é que na segunda reação que você vai fazer utilizando aquele solvente, você pode ter carreado impurezas da primeira reação, que serão contaminantes que vão reagir com insumos que você tem da segunda reação, e daí você tem a formação de nitrosaminas. Nós tínhamos apontado a dimetilformamida, que teria a metilamina, né, com ácido nitroso, e forma de nitroso dietilamina. Nós temos a trietilamina, também vamos ter um potencial contaminante. Com ácido nitroso, nós vamos ter a formação também de nitroso dietilamina. A diisopropiletilamina é utilizada também como solvente. Você também com contaminante, reage com o ácido nitroso, né? Você tem também a formação de nitrosamina. E N-metilpirrolidona também vocês vai ter a formação de nitroso-metilbutilamina, né? Essa daí é o mapa, quer dizer, você pode ter a formação das nitrosaminas através de contaminantes, através de degradação. Então, o EMA fez uma varredura do mercado, e o panorama que nós tivemos lá foi: você tem em valsartana uma grande porcentagem tanto da substância ativa como do produto final. Então, você tem nitroso dimetilamina tanto na substância ativa como no produto final. Nitroso dietilamina na valsartana tanto no IFA como no produto final. Esse artigo que está aqui embaixo é muito interessante para vocês terem um resumo da ação do EMA, que foi publicado em 23 de junho, portanto, muito recente. São 81 páginas, muito interessante de ver. Da mesma forma, menos em losartana, menos em irbesartana. De qualquer forma, foi feita uma varredura pelo
pelo EMA no mercado, recolhendo matérias-primas. Quanto à toxicidade, as nitrosaminas, né, tem essa evidência de serem carcinogênicos, né? Tem também em águas, né? Em águas na Califórnia, e também você tem que se tem um limite aceitável de contaminação de nitroso de metilamina na água que se bebe no Canadá. É só nitrosamina, nitrosamina eu só vou encontrar então em sartana e ranitidina? Infelizmente não. Nós estamos vendo nitrosamina aparecendo em alimentos cárneos que tem nitrito como conservante. Nós estamos vendo em água, nós estamos vendo aqui nos medicamentos que são sartana, ranitidina, mas também na literatura foi encontrado nitrosamina em tetraciclina, em oxitetraciclina e outros. Eu pus essa referência aqui, que é de 2019, eu pus só uma parte que é o que cabe no slide, mas tem muitas outras. Por isso que a Anvisa recomendou o controle em todos os medicamentos, porque potencialmente ele pode aparecer em vários medicamentos, né? Então, como é que você faz esse controle? A Anvisa tem, no marco regulatório que existe, eles têm focado bastante em análise de risco. Então, nós vamos ter uma etapa de avaliação de risco e na etapa 2 nós vamos ter teste confirmatório. Isso daí foi um painel que foi dado em 5 de fevereiro pela Anvisa, com todas as farmacêuticas presentes, para mostrar como conduzir a análise de risco e verificar a presença de nitrosaminas. Se vocês olharem, sempre uma coisa aparece quando você vai ver o risco. O risco que você tem 300 produtos. Quais são os potenciais, os que são mais, que têm mais potencial de ter nitrosamina e causar? Os que têm ingestão diária alta. Então, nós estamos falando, por exemplo, de sartanas. Sartanas, é comum você ter 300 miligramas, 600 miligramas por dia de dose. É bastante. Outra coisa, a duração do tratamento. Você tem uma duração do tratamento, às vezes, constatou que há uma doença cardíaca, que tem hipertensão, ele vai tomar a vida inteira. Então, a duração do tratamento, isso daí é crônico, não é agudo. A ranitidina, ela pode ser aguda, mas tem muita gente que toma como crônico. Então, isso daí pode ocorrer ao longo da vida e ranitidina são 300 miligramas. Se o cara tomar 3 vezes ao dia, antes de cada refeição, são 900 gramas. É bastante. E o número de pacientes tratados sendo alto, você deve priorizar esse medicamento com potencial gerador de nitrosaminas na sua análise de risco dentro da empresa. Aqui são os limites diários de tomada de nitrosaminas. Também constam dos guias da Anvisa para controle de nitrosamina. A nitrosamina aparece só no medicamento? Não. Você pode ter até uma interação naquela literatura que eu citei, do EMA, do laminado e da tinta de impressão. Então, você tem
migrando para o medicamento. É um caso de extraível que vai acontecer e que tem que ser detectado no produto final. O que você tem que analisar quando você analisa extraíveis lixiviáveis, também uma das especialidades da NSF, é você ter um conjunto de tudo que está entrando no processo, quer seja a embalagem, o medicamento você conhece, mas se você vai ter tampas de borracha, etc., que podem transmitir compostos nitrosaminas para o seu medicamento. As nitrosaminas também podem acontecer em pesticida, porque você pode ter nitrosamina fitoterápico, tem essa referência embaixo, de nitrosaminas em pesticidas. As pesticidas, muitas vezes, são utilizadas na produção de fitoterápicos e vão aparecer no final e tem que ser controlados. Também é outra especialidade da NSF. Recentemente parou por aí? Não parou por aí. O FDA, em 11 de junho, não faz um mês, eles recolheram metformina extended release, 5 formulações no mercado. Essas 5 formulações tinham um nível de nitrosamina alto. Qual é a apresentação? Aqui no Brasil, nós temos extended release, dois fabricantes, 500, 750 miligramas. Então, é bastante, dosagem alta, e você tem que verificar se isso daí vai estar presente no final. A NSF pode contribuir, e ela tem contribuído mundialmente. Existe um checklist que está aí, e você pode contatar a NSF nesse e-mail aí, para ter um checklist rápido e fazer uma verificação em todo o seu portfólio da possível presença de nitrosaminas ou não. Então, ajuda muito na fase 1, tá? Cuidado que nitrosamina pode estar na borracha, nas gachetas, nas coisas durante o processo farmacêutico, tá? Eu gostaria aqui de passar a palavra para mestre Andrea, que vai detalhar mais como monitorar e analisar essas nitrosaminas que estão por toda parte, tá? Boa tarde a todos. Só vou pedir primeiramente que a nossa organizadora me passe o controle aqui para a gente ir dissertando sobre a parte analítica, né, a parte da análise de nitrosaminas. Essa é a parte que eu vou discutir aqui um pouco com vocês, né? Só um minuto, só para eu ter o controle da apresentação aqui. Mas a gente vai falar então um pouco desse tópico, principalmente falando dos níveis assim, os níveis baixos que a gente precisa atender em relação às nitrosaminas, né? Então, a gente
que justifica, né, as análises das nitrosaminas, né? Como o Wilson chegou a falar, elas são potentes carcinógenos, que pode estar presente numa variedade de produtos, né? O nosso foco aqui é medicamentos hoje, mas como as nitrosaminas em geral são produtos de reação do nitrito com aminas, né? Então existe um ambiente muito propício na parte de alimentos e bebidas, né, para a formação desses compostos, tá? A gente também tem uma incidência de nitrosaminas na água, tá? Uma preocupação em relação à água potável, inclusive existem limites estabelecidos pela EPA em relação a isso, porque na verdade as nitrosaminas elas também podem aparecer como subproduto de desinfecção, né? Então, consequentemente, pode estar na água também, tá? Então, todas essas preocupações, tudo que o Wilson também falou sobre medicamento, levam a gente pensar em técnicas analíticas cada vez mais sensíveis e seguras para esse fim, para o monitoramento, para a detecção das nitrosaminas. As nitrosaminas, então, elas são compostos N-nitrosos, tá? Alifáticos ou aromáticos, que apresentam esse grupo funcional nitroso ligado ao átomo de nitrogênio, né? E as características, as propriedades fisicoquímicas, né, vão depender dos radicais ligados ao átomo de nitrogênio. Então, a molécula, a gente vai ver uns exemplos, né? A molécula, ela já, olhando para ela, já nos dá um pouco de preocupação em relação ao espectro analítico, né? Se a gente ver quimicamente, analisar quimicamente a molécula, a gente já consegue verificar alguns empecilhos ou já entender a complexidade analítica das nitrosaminas, que a gente vai dissertar mais para frente também, né? O primeiro relato da síntese de nitrosaminas, ela foi em 1853. Então, falando da formação, né, existem vários mecanismos citados em literaturas, né, para a formação de nitrosaminas, mas basicamente é pela reação de aminas secundárias com nitritos, nitratos residuais, né. O meio ácido propicia essa reação e as temperaturas elevadas, tá? Então, aqui uma proposta de formação, né, também, que é a reação do nitrato de sódio com a amina em meio ácido, formando uma das nitrosaminas. Aqui também o processo de formação de mais algumas delas. Aqui um mecanismo mais detalhado dessa estequiometria de reação. E aqui, então, a gente tem alguns exemplos das nitrosaminas, né? Então, como eu falei, a característica da molécula, né, a gente já pode verificar que ela tem poucos sítios ativos para uma ionização. Então, se a gente pensar que a gente tem que alcançar limites de detecção bastante baixos, a gente já pensa em espectrometria de massas, já pensa num LC-MS, MS, já pensa no GC-MS, mas também e aí, ao mesmo tempo, surge essa preocupação com o sítio de ionização dessas moléculas, já que essas técnicas, de um modo geral, precisam dessa característica, né, de ionização, que a molécula seja ionizada.
Então, também as moléculas, elas nos deixam um pouco de preocupação com relação à retenção nas colunas cromatográficas. Então, a baixa retenção também, a gente também é mais um obstáculo, mas que também nos leva a pensar nas técnicas de LC-MS, MS, principalmente, ou GC-MS, MS, em função da gente ter, dependendo da coluna, ter essa baixa retenção, tá? Só falando um pouco, então, o Wilson, ele também, né, falou um pouco sobre essa questão das nitrosaminas em outras matrizes, né? Então, elas se tornam problemas em carnes processadas devido à adição de nitritos para prevenir o crescimento de alguns tipos de bactéria, né? Então, por essa razão, houveram casos de altas concentrações de nitrosaminas reportadas em alimentos processados como bacon, salsichas e presuntos. Os precursores, eles podem ser gerados a partir também de pesticidas e herbicidas, então por isso a preocupação com a questão dos pesticidas de forma geral, né, seja qual classe for, né, e assim como os fertilizantes nitrogenados. Então, por isso a preocupação de se encontrar nitrosaminas em outros tipos de produtos, como de origem vegetal, por exemplo. A N-nitroso dimetilamina, ela foi reportada em cerveja na Alemanha durante o processo de secagem do malte, né? Onde a gente tem, onde o óxido de nitrogênio, né, da combustão reage com aminas presentes no malte. Então, daí a formação dessa nitrosamina, da NDMA. Então, aqui a gente vê grandes chances de formação das nitrosaminas nesses tipos de produto, que também são produtos alvos para análises de nitrosaminas. Aqui a gente tem para ter uma ideia da ordem de grandeza da detecção de nitrosaminas. São limites bastante baixos em alimentos, por exemplo, em alguns países. Então, daqui já vem a necessidade de termos técnicas analíticas bastante sensíveis. Aqui a preocupação no Brasil, né, em relação aos alimentos, né, numa nota publicada pela Anvisa, onde ocorre a exposição de pequenas quantidades de nitrosaminas diariamente em diversas fontes, né? E agora falando um pouquinho de nitrosaminas em relação aos medicamentos. A gente tem aqui alguns guias que trazem os guias de controle dessas substâncias, tá, em medicamentos. Basicamente, tem muitos guias da ICH. E aqui no Brasil a gente tem então uma demanda vindo da Anvisa, né, que começou assim com essa questão de suspensão de importação, né, de alguns medicamentos, né, e também o anúncio de recall. E daí então, como o Wilson ressaltou, surge essa resolução, né? A resolução da RDC 283, de maio de 2019, tratando especificamente deste assunto, desse controle de nitrosaminas em medicamentos. Então, a RDC, ela traz as nitrosaminas que devem ser monitoradas como impurezas,
em produtos. Aqui estão os produtos citados, mas a gente sabe que isso já foi estendido, né? E então essas são as moléculas a serem monitoradas. Aqui também é uma tabela onde tem traz os limites, né, os limites de ingestão diária e o limite propriamente dito da nitrosamina em ppm. O que acontece? A Anvisa, lá na RDC, na seção 3 do artigo 9, ela diz que o limite de detecção do método utilizado ele deve ser obtido de maneira que não ultrapasse 0,03 ppm. Então, esse já seria um norte para o desafio analítico de validação, de desenvolvimento, que seria o atendimento a esse limite de detecção, que dependendo da técnica analítica pode até ser um limite de quantificação. Então, aqui a necessidade, né, de fazer essa identificação. E falando um pouco dos métodos analíticos, né? A EMA, ela determinou que as empresas, então, devem agora tomar medidas para evitar a presença dessas impurezas e, consequentemente, isso vem de um monitoramento analítico, né? E aí, então, surge a necessidade do desenvolvimento, de validação de métodos, seguindo LCMS, GCMS, LCMS-MS, GCMS-MS. Aqui trazendo um pouco, comparando as duas técnicas, tá? Tanto a técnica de GC como a técnica de LCMS, a gente traz algumas vantagens e desvantagens das duas técnicas, né? Talvez sejam barreiras que já tenham sido superadas por muitas empresas, mas enfim, existe essa questão, pontos que devem ser colocados na escolha dos dois métodos, né? O GC, ele se torna uma técnica, dependendo do equipamento, mais simples, né, ou menos complexa que um LC massa, um pouco mais barata, mas a gente sabe que tem equipamentos mais sofisticados, GCMS, MS, por exemplo, uma tecnologia mais avançada, enfim. A gente tem no GC a questão da biblioteca, né? E a possibilidade de utilizar Headspace, que a gente vai verificar mais para frente, que é uma das técnicas utilizadas para a detecção das nitrosaminas, já que elas podem ser encontradas elas podem ser encontradas na forma líquida, gasosa ou sólida. Então, a característica da molécula permite essa análise por Headspace, tá? E uma desvantagem do GC é que muitas vezes a gente precisa de fazer uma derivatização, né? Então, como eu ressaltei lá quando estava mostrando as moléculas de nitrosamina, a gente consegue verificar na molécula a dificuldade de detecção. Então, às vezes, a gente precisa ligar a estrutura de uma outra molécula para facilitar essa análise, essa detecção, e até a retenção cromatográfica. Então, a questão do LC, principalmente, a vantagem é que é possível detectar todas as nitrosaminas, né? Inclusive a NDMA não degada por essa técnica, né? E então existe relatos de degradação utilizando GC, dependendo das condições analíticas, né? Mas
É uma técnica mais complexa, ela é um pouco mais cara, não possui biblioteca, mas ambas as técnicas, tendo-se um método confiável, desenvolvido e validado, eles vão ser bastante úteis no monitoramento dessas substâncias. A RDC 83, ela pede para priorizar algumas metodologias, né? Então, a gente tem metodologias que são citadas, né, em relação à EMA, FDA e a Agência Canadense de Medicamentos, tá? São a orientação dessa RDC que traz para que se siga, que se priorize essas metodologias, né? Não é uma obrigação, mas é uma ordem de priorização quando a gente está lá planejando o desenvolvimento do método. Então, falando um pouco da agência europeia, né, da EMA. O que ela traz, né? Ela traz uma análise por GCMS-MS e uma coluna VF 624, que é uma coluna bem específica para esse tipo de molécula, enfim, para moléculas voláteis. O tipo de preparação, então, é uma pesagem, adição de uma solução básica, né, de hidróxido de sódio, e adição de um solvente de extração, uma mistura em vórtex, uma centrifugação e a posterior análise cromatográfica. Né? Isso é um fluxo mais direto. Claro que dentro desse fluxo existem alguns detalhes analíticos. A FDA, então, traz uma análise também em GCMS-MS por injeção direta, dessa vez usando uma DBVAX, que também é uma coluna bem aplicada para moléculas bastante voláteis. Então, nesse caso, a FDA, esse método, ele é uma pesagem, uma suspensão do solvente no solvente adequado, né? E análise direta do extrato. Aqui é um exemplo desse cromatograma utilizado neste método. Depois a gente tem esse método canadense, que também recomenda o GCMS-MS, e é bem parecido com o método da EMA. Aqui tá, ele usa um padrão interno, que nos traz bastante segurança analítica na quantificação. Aqui é um método, aí já passando para algumas outras bibliografias, outras referências, que não sendo as 3 que devem ser priorizadas, mas que seguem um pouco desse norte analítico, do mesmo norte analítico. A gente tem esse método da Shimatsu, com análise em GCMS e em Headspace. O método da Sykes também, a Sykes publicou um application note, né? E onde traz também, utilizando o LCMS 5500, é um equipamento bastante sensível, né? Um equipamento de uma sensibilidade bastante alta, uma coluna bem específica para compostos aromáticos, hidrofóbicos, e traz bastante sensibilidade nos resultados que eles obtiveram. Basicamente, são essas as nitrosaminas analisadas por esse método, né? Ele consiste na extração com solvente orgânico, vórtex, centrifugação e uma análise cromatográfica, e a direta injeção na análise cromatográfica.
Então, visto toda essa gama de métodos disponíveis para a gente ter a detecção de nitrosaminas, né, a gente enxerga dentro desse tudo que a gente vê analiticamente, e também sobre o que o Wilson falou em relação à avaliação de risco e em relação às legislações, né? A gente já sabe que já foram estendidas, além da classe de sartanas, então é uma necessidade real. Isso nos traz uma contribuição para a saúde, para a qualidade de vida, em relação ao monitoramento de substâncias que a gente sabe que são carcinogênicas. Os desafios, eles são grandes em relação à parte analítica, a gente precisa de um método com uma sensibilidade adequada, falando de moléculas mais complexas. A gente precisa escolher um método mais abrangente possível, né, porque a gente tem diferentes nitrosaminas, a gente pode também daqui a pouco dividir, fazer algumas moléculas em GC, em LC, mas o ideal é que a gente tenha um método mais abrangente possível, né? E que esse método ele seja aplicado a diferentes IFAs. Então, essa proposta de estender para além da classe de sartana, a gente precisa estar preparado para receber outros tipos de IFAs também para essa análise. Falando um pouquinho da expertise analítica da NSF, né, nessa área de resíduos contaminantes e impureza, ou seja, trabalhar com moléculas em níveis bastante baixos, a gente já tem um trabalho que vai mais de 10 anos em análise de nitrosaminas, porque a exigência nos produtos técnicos de agrotóxicos já é uma exigência bastante antiga, muito antes de toda essa questão com medicamentos, então já existia já existe uma regulação, limites estabelecidos, o IBAMA exige que para registro tenha análise de impurezas relevantes e a nitrosaminas em muitas pesticidas é uma impureza relevante. Um exemplo é o N-nitrosoglifosato na molécula de glifosato, que precisa ser monitorado. Então, a gente já vem trabalhando na análise desse tipo de moléculas desde a demanda para os produtos técnicos de agrotóxicos. Nós temos também o trabalho de micotoxinas em fitoterápicos, né, onde a gente também tem o desafio de trabalhar com uma molécula, com uma matriz diferenciada, às vezes são matrizes mais complexas, dependendo do tipo de extrato, e monitorar substâncias em níveis de ppb, né? Então, as micotoxinas, elas têm limites muito baixos, né? Até mais baixos que as nitrosaminas, então existe esse desafio analítico também que a gente enfrentou, mas hoje em dia é superado, já temos métodos validados para diferentes fitoterápicos. Outro desafio também foi os agrotóxicos em fitoterápicos, então a gente tem uma lista lá da RDC 105, que é uma lista bem extensa de fitoterápicos, a gente tem cerca de 250 substâncias a serem monitoradas. A gente já vinha de uma expertise em alimentos com os agrotóxicos em análise de multiresíduos, que a gente passou a aplicar para os fitoterápicos, mas não deixou de ser um desafio também, mas felizmente também a gente conseguiu superar através do desenvolvimento e validação de metodologia. Nós temos estudos de resíduos. Por que eu coloquei esses resíduos aqui? Porque as empresas acabam nos buscando para fazer estudos de validação de limpezas de moléculas onde eles têm que atender limites muito baixos. Então, a gente tem esses estudos de validação de limpeza feitos na empresa, onde os limites eram bastante baixos em nível de ppb. Ou abaixo disso. Então, a gente acabou se desafiando também para desenvolver esses métodos em relação a estudos de validação de limpeza. Nós temos alguns estudos de elucidação molecular para impurezas em fármacos, impurezas desconhecidas. Então, nós temos estudos bastante complexos, onde a gente faz
esse trabalho de analítico, de desenvolvimento para separação dessas impurezas, análise dos seus espectros de massas e propor uma estrutura para essas moléculas. Tá? E além disso, como o Wilson relatou, a gente tem os estudos de extraíveis e lixiviáveis, que também tem essa parte de pesquisa de impurezas desconhecidas. Então, como é que a gente se equipou para isso, para atender todas essas demandas, né? A gente tem um parque tecnológico, um parque de equipamentos bastante abrangente, né? A gente consegue abranger bastante tipo de matrizes, bastante tipo de moléculas em função dos diferentes tipos de equipamento que a gente tem. Aqui eu destaquei os equipamentos que a gente utiliza para a parte de nitrosaminas, né, que são esses destacados em azul, mas a gente tem uma demanda de equipamentos bastante grandes para atender todas as matrizes aí, fármacos, veterinários, alimentos, né, e com uma sensibilidade adequada, atendendo os limites necessários, né, e atendendo os parâmetros de validação também, conforme os guias, os respectivos guias para cada área. Falando um pouco da nossa parte de acreditação, enfim, reconhecimento, né? Para esses estudos, por exemplo, de desenvolvimento, validação de nitrosaminas, a parte da análise de monitoramento também, a gente fazem estudos BPLs reconhecidos, somos órgão reconhecido pelo Inmetro, nossos estudos são reconhecidos pelo Inmetro e, consequentemente, são reconhecidos pela Anvisa. Então, a gente está habilitado na Anvisa para fazer esses estudos em BPL. Além de a gente ter outras acreditações específicas em 17025 também. Bom, gente, essa foi a parte analítica, então eu agradeço desde já a participação de todos e a gente está, então, agora aberto para as dúvidas, discussões em relação ao que foi abordado. Muito obrigada. Eu vou deixar, então, todos os microfones de vocês abertos, tá? Wilson e Andréia, e chegaram várias perguntas, tá? Inclusive algumas que foram feitas e que vocês acabaram, durante a explanação de vocês, né, acabaram já respondendo. Eu agradeço muito, né, a participação de vocês, antes de mais nada, né? Foi uma excelente apresentação. Eu deixo de novo para os nossos participantes que dentro de alguns dias eles vão receber um e-mail, né, aonde vai ter o link para acessar todo esse webinar que ele está sendo gravado e também com todas as respostas que foram feitas hoje e que a gente não vai conseguir responder todas. E, inclusive, a ideia é você tendo alguma dúvida, certo? Não deixe de fazer o seu contato, né? Se você quer mais dúvidas, quer mais informações, nos contate através do comercial.farma@nsf.org. Independente de ser um webinar, né, e das nitrosaminas, como bem explanou a Andréia, não estarem presentes somente em fármacos, né, e sim em alimentos, enfim, a gente acaba tendo o pessoal da Farma já conduzindo mais essa questão dentro da empresa. Então, vamos a algumas perguntas. E daí vocês... vamos lá. Para os fitoterápicos, eles não haviam sido incluídos na lista da Anvisa, somente os IFAs de síntese. Encontrei muita resistência com relação a essas solicitações.
como vocês estão mitigando esse risco hoje? Pode falar, André? Sim. Achei que o Wilson ia Não, querer qualquer falar sobre... Mas, a pergunta é para vocês. assim, a gente, na verdade, o desafio nosso em fitoterápicos, como eu falei agora nas últimas lâminas, ele foi bastante superado em relação ao desenvolvimento e validação de métodos de micotoxinas e agrotóxicos, mas principalmente micotoxinas por se tratar de limites muito baixos. Então, por isso a gente já tem essa questão, esse norte analítico. E em relação à necessidade de fitoterápicos, não existe ainda necessidade para nitrosaminas, o Wilson pode me corrigir se eu estiver errada, mas o desafio analítico a gente entende que é o mesmo, assim. E até se tratando de um limite permitido um pouco mais alto do que já foi estabelecido de micotoxinas para nitrosaminas, a gente entende que é algo que pode ser desenvolvido assim de maneira mais tranquila para nós, pelo menos. Eu complementaria, André, falando o seguinte, que quando você vai analisar um medicamento, por exemplo, um fitoterápico, existe já o cumprimento da análise de agrotóxico e micotoxinas em fitoterápicos. Isso é uma coisa. Outra coisa, se você tem um medicamento e você precisa analisar, por exemplo, nitrosaminas, qualquer medicamento, você precisaria olhar aquela situação de análise de risco. Qualquer medicamento que você tenha, primeiro, ele é crônico ou agudo? Segundo, qual é a dosagem? Então, a partir daí, você prioriza você prioriza o risco que o seu medicamento pode ter nitrosamina. Se você acha que a partir disso que você pode ter nitrosamina, você parte para uma análise. Então, é um levantamento dentro da orientação da Anvisa, de análise de risco. Isso, gente. Vou passar para uma próxima. O cigarro, essa é interessante. Os cigarros serão retirados do mercado pelas nitrosaminas? Eu posso dizer o seguinte: o cigarro ele é conhecido como como causador de 90% dos câncer de pulmão. Isso daí existe até, acho que o departamento de marketing nas empresas de colocar umas figurinhas desincentivando o público a parar de fumar. São 60 potenciais cancerígenos dentro do cigarro. Se você quiser ganhar nitrosamina, você bate um papo com alguém que está fumando e você vai ganhar uma dose de nitrosamina com certeza. No entanto, em medicamento, não pode e está sendo controlada a colocação de nitrosamina. Em cigarro, o que existe é uma orientação para a pessoa parar de fumar. Então, pare de fumar, que você vai fazer muito bem para a sua saúde. Os cigarros, tanto aqui como em outros lugares, não foram retirados de circulação. Agora, é uma conscientização pessoal. Inclusive, ele é um contaminante bem presente, assim, tanto que algumas empresas elas acabam monitorando, implementando métodos para essa análise específica em tabaco, tá? Em cigarro, em função de ser
real contaminante para esse tipo de produto. Certo. Vamos a uma outra pergunta aqui. Qual o tempo para a emissão de um resultado de nitrosaminas? Assim, depois do método já desenvolvido e validado dentro da rotina, né, vai depender um pouco do número de lote, de amostras, né, mas em princípio é entre 10, 15 dias. Certo. Vamos para mais uma aqui. Eu acho que a gente recebeu algumas mesmo e vamos para a última. Qual o limite adotado pela NSF para a detecção de nitrosaminas? Bom, ali como eu falei, né, essa RDC, a gente atende muito aquilo que o cliente precisa, né? Porque às vezes o cliente ele tem uma necessidade muito específica, então a gente acaba trabalhando um pouco bastante dentro da necessidade do cliente, mas de um modo geral, assim, a gente está visando o limite estabelecido na 283, que é de 0,03 ppm, inclusive, como limite de quantificação. Então, isso quer dizer que nosso limite de detecção acaba sendo mais baixo que isso. Certo. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, vocês vão receber em breve, né, um e-mail com todas as perguntas, as que foram respondidas e as que não foram respondidas, certo? Em nome da NSF International, a gente agradece muito a audiência de vocês. Agradecemos aos nossos apresentadores, né? A Andréa e ao Wilson, nosso muito obrigado. E a gente continua esperando e aguardando vocês nas nossas próximas sessões, certo? Não esqueçam de fazer também as avaliações, responder a avaliação, né? Ela é muito importante para nós, para esse trabalho, esse compartilhamento de informação e conhecimento que a gente está tendo com vocês. A sessão completa, então, ela vai estar no nosso YouTube, isso vai chegar até vocês. E da nossa parte, a gente se despede, desejando a todos um excelente resto de semana. Obrigada. Obrigada a todos.